Eu comecei a empreender aos 18 anos. Aos 22 eu já tinha alcançado um faturamento de aproximadamente 850 mil anual. Um brinde, eu ganhei um burnout. Mas a história não é tão simples assim. Esse burnout, ele começou quando eu tinha 19 anos, um ano após ter começado a empreender, mas eu só fui descobrir isso aos 22, quando eu realmente fui buscar saber a respeito, e aí eu finalmente descobri que eu estava em um burnout extremo. Se você não sabe o que é o burnout, nada mais é do que um método de defesa do seu cérebro que normalmente ocorre com pessoas que estão extremamente sobrecarregadas com estresse, responsabilidade e coisas nesse sentido. É só é só uma rota de fuga, um método do seu cérebro impedir de ser totalmente destruído, de impedir que você colapse. E assim, quando eu tava lá com meus 19 anos, eu achava que aquilo ali era só cansaço. Eu achava que era só cansaço, era só por causa do trabalho, e que eu ia dormir, ia descansar, e isso ia passar. Mas acaba que não funciona bem assim. Os principais sintomas que eu sofria era o seguinte: primeiro era cansaço, mas não era um cansaço normal. Não era aquele cansaço que você dorme e pronto, acordou, passou. Não, eu dormia, acordava e eu ainda estava cansado. O mesmo cansaço que eu sentia quando eu ia dormir, estava lá no momento que eu acordava. Outra coisa, eu sempre fui uma pessoa com uma memória muito boa. E eu comecei a não lembrar de certas coisas. Eu não lembrava do que tinha acontecido cedo no dia, eu não lembrava de, às vezes, uma coisa que eu tinha assistido, não lembrava do que alguém tinha falado comigo antes. Eu lembrava de uma forma muito vaga, eu tinha que ficar me esforçando demais pra lembrar disso. E lembrando, isso começou a acontecer quando eu tinha 19 anos. Então, naquele momento, eu simplesmente achava que eu só precisava dormir mais, dormir um pouco melhor, que isso era só cansaço e que ia passar. E obviamente que não dar atenção pra isso acabou piorando as coisas. Eu não estava buscando resolver esses problemas, eu estava buscando resolver o que eu tinha, eu estava buscando resolver o que eu tinha compromisso no meu negócio. Eu tinha começado uma hamburgueria e pizzaria aqui na minha região, e eu estava, de certa forma, alcançando um resultado muito bom. Eu estava conseguindo chegar a concorrer com negócios, de certa forma, grandes já da região. Eu moro numa região que é interior, então não tem negócios muito grandes assim, mas tem lojas, pizzarias, hamburguerias que já estão aqui há anos, que já tem anos de história, e eu estava conseguindo chegar e bater ali quase que de frente com eles. Então, o meu objetivo estava todo nisso, alcançar o resultado que eu queria. E como consequência, não dar atenção para os sintomas que eu estava tendo só foi piorando as coisas. Então, o que começou a piorar e que começou a aparecer mais? Eu sempre fui uma pessoa muito calma. E o que começou a acontecer? Eu comecei a apresentar sintomas de estresse severo. Qualquer coisa me deixava estressado, me deixava com raiva, eu explodia e perdia a cabeça. Qualquer coisinha. Isso vindo de uma pessoa que sempre foi muito controlada, muito calma, muito pacífica. E outra coisa, eu comecei a ter uma desatenção severa. Eu não lembrava onde deixava a chave, não lembrava a conta que tinha que pagar, não lembrava compromissos, simplesmente isso sumia da cabeça. Era extremamente difícil ter atenção para essas coisas. Manter atenção numa conversa, prestar atenção no que eu estou assistindo, isso era praticamente impossível. E isso sem contar o desconforto nos ombros, nas costas. Meus ombros doíam de uma forma absurda. Parecia que eu tinha passado a noite descarregando um caminhão. E era uma coisa que não passava, não importa o quanto eu dormisse. E esses sintomas eu já estou falando de coisa que começou a acontecer um tempo depois. Quando eu já estava nos 20, 21, que aí foi agravando cada vez mais. Nesse momento a loja já tinha crescido de uma forma razoável, já estava um pouco maior, e eu já tinha mais responsabilidades. Já tinha funcionários ali para comandar, para liderar, para dizer o que fazer. E a partir daí as coisas foram só piorando, porque agora eu tinha muito mais compromisso, a loja já estava alcançando um faturamento maior. Nesse momento, com meus 21 anos, aí já tinha um faturamento de aproximadamente uns 30, 40 mil mensal, o que para quem começou ali e não tinha nada, isso já era muita coisa. E eu sempre fui uma pessoa com uma resiliência mental muito grande. Então eu estava passando por aquilo ali e eu acreditava que aquilo ali era o que eu tinha que aguentar. E de certa forma eu conseguia aguentar aquilo ali. Aquilo não me fazia bem, obviamente, estava me fazendo um mal absurdo. Mas de certa forma eu tinha na minha cabeça que eu tinha que aguentar, que eu tinha que ser forte. Aquilo ali era o que era necessário para alcançar determinado objetivo, que todo mundo passa por aquilo ali e que seria uma fraqueza não aguentar, não conseguir passar por isso. E acabou que o momento que eu realmente parei para ver sobre isso e realmente me dei conta foi o momento em que isso estava realmente muito extremo, um momento onde eu já estava me tornando completamente uma pessoa que eu já não reconhecia, uma pessoa que era totalmente diferente da pessoa que começou lá.
do garoto que começou com que tinha um objetivo, que estava fazendo aquilo ali porque ele gostava, e eu já não era mais essa pessoa. Eu não conseguia ter paciência para fazer as coisas, eu não tinha organização, eu ficava adiando e procrastinando tudo. Qualquer coisa me gerava uma crise de ansiedade, um tocar do telefone, uma mensagem, qualquer coisa me gerava um receio. E depois de ficar consciente disso, quando eu olhei para trás, eu vi que isso tinha começado muito antes. Isso tinha começado bem lá atrás. Não era naquele momento que eu estava buscando, que estava no extremo. Naquele momento que estava no extremo, no máximo daquilo, foi quando eu pensei, quando eu percebi que eu precisava fazer alguma coisa a respeito. Mas já tinha avançado muito. E aí que eu fui realmente descobrir o que era um burnout, descobrir como isso funciona. E aí que eu comecei a entender que isso tinha começado lá atrás, com 19 anos. E eu falo isso pra você para que você tenha consciência. Se você tá passando por alguma coisa, se você tá menosprezando o seu cansaço, não faça isso, porque isso pode ser um burnout, isso pode ser o começo disso. E é um caminho que não tem muita volta. Quando seu cérebro ele entra nessa direção de um burnout, é muito difícil sair, porque ele adapta, ele se coloca em mecanismos de defesa que é extremamente difícil de você sair. Onde você começa a procrastinar, onde você começa a fugir de algumas coisas em autodefesa. E é muito difícil você voltar disso. Você começa a ter uma reação diferente às coisas. E se você tá passando por alguma coisa assim, se você tá sentindo um cansaço que não passa quando você dorme, se você tá se tornando uma pessoa que você já não reconhece, busque ajuda. Talvez esse vídeo seja só o começo do que você precisa. Muito obrigado por ter assistido. Eu sou o João Valério. Esse é um pouquinho da minha história. Eu espero que você goste. Se você gostou, deixe seu like para estar me ajudando. Se você tiver uma história parecida, comente aqui. Vai ser muito importante saber a respeito. E muito obrigado.